Na última aula de Química, nós estávamos estudando sobre isomeria. O estudo foi sobre isomeria. Bom dia, Annalise. Seja bem-vinda à nossa aula. E isomeria não é nada mais menos do que substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. E dentro da isomeria é estudado os hidrocarbonetos, que é um dos grupos funcionais. Então vou colocar aqui, grupos funcionais. Então, o hidrocarboneto faz parte dos grupos funcionais orgânicos. É bem verdade que nós já estudamos a química do carbono, que é a química do hidrocarbonetos, que são substâncias que apenas são compostas por carbonos e hidrogênios. Essas substâncias são substâncias que nós vamos agora estudar a partir de hoje, tá bom? Essas substâncias são substâncias presentes no nosso dia a dia. Bom dia a todos que estão entrando. Estou colocando aí a frequência, porque a frequência eu já coloquei lá no grupo do WhatsApp, mas aí para se alguém quiser responder agora, tá bom? E o que eu estou falando aqui para vocês que estão entrando agora é que a nossa última aula foi sobre isomeria. E hoje a gente vai dar continuidade no tema isomeria. Porém, vamos estudar hoje hidrocarbonetos, que são substâncias compostas apenas por carbono e hidrogênio, tá certo? Então eu estou compartilhando já a tela. O que diz aí? O que são hidrocarbonetos? São substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas cadeias. O que é uma cadeia? Só relembrando o que nós já estudamos. São estruturas que a gente aqui aprendeu que existem as estruturas abertas, as ramificadas, as fechadas, as aromáticas e também as mistas. E dentre essas três substâncias aí, uma não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque a que está no meio, CH3, C+OCH3, não é só composta por carbono e hidrogênio. Também tem um oxigênio. Então, professor, se não é um hidrocarboneto, o que é isto? É a cetona, ok? Só que cetona nós não vamos aqui falar nela e aprofundar nossos conhecimentos de cetonas. Vamos aprofundar nossos conhecimentos hoje em hidrocarbonetos, tá bom? Hoje é a próxima aula. Nossa aula será na próxima terça-feira, no mesmo horário, se assim Deus permitir, das 8h40 às 9h20. Então, os hidrocarbonetos são substâncias que a gente consegue conectar carbonos a carbonos e carbonos seus hidrogênios. A pergunta é, vamos ver se vocês estão lembrados, quantas ligações o carbono faz? Ou escrevam o áudio aí. Quantas ligações o carbono faz? Número máximo de ligações químicas. Vou perguntar novamente. Qual é o número de ligações que o carbono realiza nas ligações? Vocês não estão lembrados quantas ligações o carbono faz? Vocês não têm essa anotação no caderno, que foi nas nossas primeiras aulas do primeiro bimestre? Foi um dos primeiros conhecimentos que nós adquirimos estudando. Então vamos aqui relembrar um pouco disso. Primeiramente, o carbono é de que família? Vamos lá. Carbono é de que família? 4A, ok?
Se ele é da família 4A ou 14A, vamos para o número 4. Aprendam esse macete, porque vocês são alunos que vão prestar este ano o Enem. Vão com essa mentalidade. Quem está na família 1A faz uma ligação. Quem está na 2A, 2 ligações. Na 3A, 3 ligações. Na 4A, 4 ligações. Então o carbono, ele reside na tabela periódica na família 4A, porque na sua distribuição eletrônica, seus últimos elétrons da sua última camada tem 4 elétrons, portanto, família 4A. Então, o carbono faz 4 ligações químicas. Aí quem está na 5A faz 5? Não. Quem está na 5A agora é decrescente, faz 3 ligações. Na 6 faz 2 e na 7 faz 1. E na 8? Na 8 já são substâncias estáveis. Pode ligar? Pode. Pode fazer mais do que uma ligação? Pode. Já não são ligações mais normais como são essas que nós estamos estudando, chamadas covalentes, as moleculares. São outros tipos de ligações químicas que vamos estar revisando nos assuntos das primeiras séries, novamente, depois. Então, lembrando que o carbono faz 4 ligações, ok? A pergunta é, as ligações que o carbono faz são de que tipo? Só simples, ou só dupla, ou só tripla, ou quartetos, quintetos. Quantas ligações fazem a gente já sabe, são 4. Agora, de que forma? Alguém lembra? Eu acho que vocês estão dormindo hoje, né? Abriram só aí a chamada pelo Meet, já estão cansados das aulas de hoje. Ninguém está escrevendo nada. Bom dia, Maria Júlia. Quais são as formas que o carbono consegue fazer as suas 4 ligações? Procure aí as anotações no livro, no caderno, porque isso aí, em aulas anteriores, a maioria que está aqui respondeu. O que está acontecendo com vocês hoje, né? Que esqueceram. Mara Joingle, Matheus, Maria Júlia, Ana Alice. Então vamos aqui responder, né? Já que estão todo mundo aí caladinhos. Ó, simples, que é apenas um traço. Dupla, que são 2. E tripla, que são 3 traços, ok? São 3 traços. Então o carbono ele pode fazer aqui nos hidrocarbonetos ligações simples, duplas e triplas, que no total são 4 ligações, ok? São 4 ligações. E o hidrogênio, que o símbolo é H, por ele morar na família 1A, ele só faz uma ligação, ok? Uma ligação. Então, se eu só tiver um carbono, só um carbono, esse carbono vai ligar quantos hidrogênios? Ó, cada carbono faz 4 ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação. Um carbono vai ligar a quantos hidrogênios? Alguém sabe me dizer isso aí?
um carbono faz 4 ligações. Este carbono que faz 4 ligações, só ele hidrogênio, ele vai ligar quantos hidrogênios? Poxa, hoje vocês não estão me ajudando, né? Tá difícil hoje a aula, hein? Imagina se fosse presencial, né? Vocês estariam numa situação complicada, né? Sem dar essa devolutiva, esse feedback para mim. E aí? Alguma dúvida? Então vamos lá. Se o carbono faz 4 ligações e o hidrogênio faz uma, eu vou precisar de 4 hidrogênios. Por isso que a fórmula é CH4, não é CH3, não é CH5, CH1, CH2. Quando ele estiver sozinho o carbono e o hidrogênio, ele vai ligar 4 hidrogênios, porque cada carbono faz 4 ligações químicas e cada hidrogênio 3 ligações químicas, ok? Dúvida aí, gente? Posso continuar? Vocês estão aí do outro lado da tela? Sim ou não? Provavelmente não estão mais não, hein? Mas eu vou continuar aqui na aula. Vou continuar na aula. Tá ok? Vamos lá. Então vamos aqui. Vamos para o próximo slide. Para a gente dar os nomes aos hidrocarbonetos, é necessário utilizar uma nomenclatura definida pela IUPAC. O que é a IUPAC, gente? A IUPAC é um órgão internacional que dá os nomes a todas as substâncias químicas, ok? Então, os nomes das substâncias químicas elas não são apenas brasileiros, são internacionais. Então, aqui é importante aprender os prefixos, porque todos os nomes começam com esses prefixos, ok? Se a estrutura tiver um carbono, como eu coloquei lá o CH4, o nome vai começar com MET. 2 carbonos, o nome começa com ET. 3 carbonos, o nome começa com prop. 4 carbonos, o nome começa com but. 5 carbonos, começa com pente e assim por diante, ok? E se só tem ligação simples, lembra que o carbono só faz ligações simples, ou podendo fazer simples e duplas, ou pode fazer 2 duplas, ou pode fazer uma tripla e uma simples, que dá 4, e assim por diante. Então, ó, se o carbono fizer só ligação simples, MET mais AN. Se ele fizer ligação dupla, tem que ter 2 carbonos no mínimo, porque as ligações duplas só valem nos hidrocarbonetos de carbono com carbono. Então, etém. Se tiver uma ligação tripla com 2 carbonos, etim. Então, ó, em quando tiver uma dupla, an quando só tiver simples, in quando tiver uma tripla. Agora, tien, trien, tetraen é pelas quantidades de duplas. Diin, triin e assim por diante são pelas quantidades de ligações triplas que tenha na estrutura. Ok? Então é importante aprender esses prefixos. 1 carbono é MET, 2 é ET, 3 é prop, 4 é but. Só existe esses 10? Não, gente. Existem inúmeros de prefixos na química orgânica, tá bom?
E aí o primeiro hidrocarboneto que a gente vai aqui estudar, né, não é uma forma nem de ver a primeira vez. Nós estamos revisando, porque esse aqui eu já tinha passado, mas eu estou aprofundando mais os conhecimentos. São os alcanos. O que são alcanos, gente? São hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. É importante, ó. Alcanos são substâncias, são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Então vamos ver aqui uma das características importantes do dia a dia. Até 4 carbonos, eles são encontrados no estado que? Gasoso. De 5 a 16, líquido. E acima de 17, sólido. Por exemplo, o gás liquefeito de petróleo, tá certo? Que é o gás do botijão de cozinha. Por que ele é no estado gasoso? Porque os gases que estão dentro do botijão de cozinha têm 4 carbonos ou menos. Gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, solventes e outros demais derivados do petróleo, por que são encontrados no estado líquidos? Porque tem entre 5 carbonos a 16. Piche, borracha e alguns materiais derivados do petróleo sintéticos que tem 17 carbonos ou mais são encontrados nos estados sólidos, gente. E aqui tem são compostos poucos reativos e apolares, também chamados de parafinas. Não sei se você já ouviu falar na palavra parafinas, que relembra um pouco de uma substância, de um produto que é vendido no nosso dia a dia, tá bom? São as famosas velas. Parafinas quer dizer pequenas atividades ou poucos reativos e apolares. O que é um apolar? É que não se mistura facilmente com água, com substâncias polares. Okay? Eu não vou falar assim que não se mistura mesmo, porque existem na química chamado de sítios, de áreas específicas, que são as áreas que tendem a ser mais apolares e outras áreas que tendem a ser menos apolares. Ok? Então não vou dizer aqui que é 100% que não se mistura com a água. Não pode ser assim. Ou com substâncias apolares. Possa que uma das partes das substâncias possa que reaja com uma pequena afinidade mínima, mas que tenha algum tipo de reação. Ok? Beleza? Pronto. E aqui, para fórmula geral, para descobrir se é um alcano, é muito importante terem essa senha aí, essa fórmula, que é CnH2n mais 2. E o que é o N? N é o número de carbonos, gente. N é o número de carbonos. 2 vezes N, 2 vezes o número de carbono, mais 2. Por exemplo, 4 carbonos, você faz 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. Então, para 4 carbonos, são necessários 10 hidrogênios. 5 carbonos, C5, 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Então, para 5 carbonos, 12 hidrogênios. 10 carbonos, C10, 2 vezes 10, 20, com mais 2, 22. Então, para 10 carbonos, 22 hidrogênios. Para nomear os alcanos, basta observar o número de carbonos e acrescentar o prefixo "an", ok? E o sufixo "o". Então, prefixo mais "an", mais o "o". O vem de quê? De hidrocarboneto. Então, se só tem um carbono, metano, 2, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano e decano. Claro que aqui eu estou falando só até 10, mas existem infinitos nomes na química orgânica, ok? E para concluir a nossa aula de hoje, alguns exemplos aqui para vocês averiguarem. Ó, lembra do CH4? Met mais an, ligação simples e a vogal O. Metano. Lembra que o carbono só faz 4 ligações? Então está aqui uma ligação simples. 3 hidrogênios, 3 simples de um lado, 3 hidrogênios do outro, 3 simples do outro lado. Et porque tem 2 carbonos, an porque entre os carbonos são ligações simples e a vogal O, etano. Prop porque tem 3 carbonos
AN, porque são ligações simples entre os carbonos, e O, porque são apenas carbono e hidrogênio. Propano. But, porque tem 4 carbonos. AN, porque são só ligações simples entre os carbonos. Olha que eu estou sempre enfatizando isso. Então, butano. Pente, porque tem 5 carbonos. AN, porque só tem ligações simples. Aqui é simples, viu? É só um erro aqui do risco, né? Não ter ficado retinho, tá bom? Então, ó, pente, porque tem 5 carbonos. AN, porque são ligações simples. O, porque só tem carbono e hidrogênio. E o nome da substância é pentano. Se eu fosse perguntar, desses 5, quais que são encontrados no estado líquido? Desses 5, quais que são encontrados no estado líquido? Alguém sabe me dizer? Desses 5, quais que são encontrados no estado líquido? E aí, gente? Desses 5, quais que são encontrados no estado líquido? Hoje vocês me deixaram aqui no vácuo, né? Fiquei aqui na aula sozinho. Nós temos aqui basicamente apenas, deixa eu ver aqui, Analice, Joingles, Lohane, Maria Júlia e Matheus. Então, 1, 2, 3, 4, 5 alunos apenas comigo hoje, né? É muito triste, né? Mas sabendo que nós temos nas duas turmas, terceiro A e B, mais do que 40 alunos, juntando as duas turmas. Mas tudo bem. Deus sabe, né? O que faz. Tudo é permissão dele. Estamos aqui para aprender e compartilhar com quem aqui quer aprender. Tá bom? Então a pergunta é final: qual dos 5 é encontrado no estado líquido? É o pentano, ok? Pentano. E os demais são encontrados no estado gasoso. Tá bom? Então eu quero agradecer de coração a participação que vocês estiveram aqui presente. Não sei se vocês estão do outro lado aí. Que Deus abençoe vocês. Tenhamos um ótimo dia. A nossa próxima aula será daqui a uma semana, tá bom? E nessa semana que vem estarei só compartilhando a resolução das questões, tá certo? Que Deus abençoe, fique na paz de Deus e tenhamos um excelente dia em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau e um abraço para todos.